meditação, revelação, prosperidade, edificação e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você mostrar até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo das redes sociais que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @ igreja de 70 santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias e aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Êxodo com 40 capítulos é o primeiro livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo, capítulo 38. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, aonde você estiver. Capítulo 38 de Êxodo. Que contém 31 versículos. O altar do holocausto. Fez para o altar uma grelha de bronze de forma de rede, debaixo da borda ao redor que chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 extremidades da grelha de bronze. Para as varas, fez as varas de madeira de acácia e as cobriu de bronze. Meteu as varas pelas argolas ao lado do altar, para com elas levar o altar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a pia de bronze com a sua base de bronze. Dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje. Obadias com um capítulo. Com um capítulo que contém 21 versículos. Todos os seus aliados levavam para fora dos teus limites, os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha, não há em Edom entendimento. Naquele dia diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, confusão te cobrirá e serás exterminado para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 2.
Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com a ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E os rebanhos que eu falarei hoje são os rebanhos de números impares, os números pares. Logo após eu falarei os ímpares. Seis, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João, capítulo 4.
João capítulo 4, contém 54 versículos. O Senhor Jesus e a samaritana. Disse o Senhor Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que o assim adorem. O Senhor Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3, 67. Amém. Seja muito bem-vindo, Gabriele, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. O livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu me manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para com que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder cada um. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo, número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 4 contém 18 versículos, vivendo para agradar o Senhor Deus. Pois o Senhor Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim ao Senhor Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quando, porém, o amor fraternal não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos pelo Senhor Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, o que ainda nisso aumenteis, cada vez mais procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Glórias ao Senhor Deus. 2:71 e 69, 2:71 e 69. 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. 29, 1 Crônicas, capítulo 29, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 29 contém 30 versículos. As ofertas para a construção do templo. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Foi o tempo que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém, 33. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel,
o vidente das crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27, 43. 28, 44, 27, 43. Marcos, com 16 capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 2, Marcos, capítulo 2, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Marcos, capítulo 2, contém 28 versículos. O Senhor do sábado, certo sábado, passando pelas searas, os seus discípulos caminhando começam a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: Vês, pois que fazem no sábado que não é lícito. Ele, porém, lhes disse: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa do Senhor Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão nos sacerdotes, dando também os que com ele estavam. Glórias ao Senhor Deus. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Para o rebanho santo, número 22, 50, 21 e 49. Capítulo 1 contém 22 versículos. Ruth, Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe prover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar isto. Perdão. Assim as duas mulheres seguiram viagens até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram: Não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 8, Zacarias, capítulo 8. O Senhor promete abençoar Jerusalém. O capítulo 8 contém 23 versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente, da terra do Ocidente. Eu os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouviste esta palavra, da boca dos profetas que tiveram no dia em que foi lançado o alicerce do templo do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado,
Antes destes dias não havia salário para homens nem para animais, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra seu próximo. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Provérbios com 31 capítulos. Provérbios capítulo 24. Para o rebanho santo número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 24 contém 34 versículos, mais provérbios do sábio. Também estes são os provérbios do sábio, mostra parcialidade, ao julgar não é bom. O que disser ao ímpio justo é, e será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações, para que o repreenderem, porém haverá satisfação e sobre eles virá abundante bênção. Como beijo nos lábios é uma resposta honesta. Termina os teus trabalhos de fora, apronta os teus campos e depois disso edifica a tua casa. Glórias ao Senhor Deus. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Salmos com 150 capítulos. Salmos capítulo 39. Que contém 13 versículos para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Salmos capítulo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Refriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Quando, porém, fiquei em silêncio, como o mundo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Ardia dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, aumentava o fogo, então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, faz-me conhecer a minha fragilidade. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 21, Levítico capítulo 21. Contém 24 versículos. Leia acerca dos sacerdotes. Ou for corcunda, ou anão, ou que tenha qualquer defeito nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou testículos esmagados, nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, por isso não chegará para oferecer o pão do Senhor Deus. Poderá comer o pão do Senhor Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, mas não se aproximará do véu nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Eu sou o Senhor, que eu os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos destes e a todos os israelitas. 36 e 35, 36 e 35. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther.
capítulo 8. Esther, capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos. O edito do rei em favor dos judeus. Os correios montados em cavalos que se usavam no serviço do rei saíram apressadamente impelidos pela palavra do rei, e o edito foi suplicado na fortaleza de Suzã. Saiu Mordecai da presença do rei com um traje real azul, celeste e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus foi uma época de felicidade e alegria, júbilo e honra. Em todas as províncias e em todas as cidades que chegavam a palavra do rei e o seu edito, havia entre os judeus júbilo e alegria, banquetes e festas. E em muito entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Glórias ao Senhor Deus. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47, Malaquias, capítulo 3, o roubo ao Senhor Deus. Agora, porém, nos consideramos bem-aventurados e soberbos. Os que cometem piedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Eu o pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que serve ao Senhor Deus e o que não serve. Glórias ao Senhor Deus. Vinte e seis, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 30. Segunda Crônicas, capítulo 30. Contém 27 versículos. Ezequias celebra a Páscoa. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, mas riram e zombaram dele. Todavia, alguns de Assé, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Também em Judá, a mão do Senhor Deus esteve com o povo, dando-lhe um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos oficiais, conforme a palavra do Senhor.
Ajuntou-se em Jerusalém uma congregação muito grande para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês. (18, 54, 17 e 53). 18, 54, 17 e 53. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 35. Contém 19 versículos. Os recabitas. Obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias. Nem nossas mulheres, filhos e filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, não temos vinha, campo ou semente. Habitamos, porém, em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo que nos mandou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e do exército dos sírios, assim ficamos em Jerusalém. Glórias ao Senhor Deus. 12, 60, 11, 59, 12, 60, 11 e 59. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 7. Neemias, capítulo 7, para o rebanho santo, número 12, 60, 11 e 59. Capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos. A lista dos que voltaram do cativeiro. Alguns dos líderes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns dos líderes de família deram para a tesouraria da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 arrates. O que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dracmas, em prata 2.000 arrates e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57, Juízes com 21 capítulos. Capítulo 9, Juízes, capítulo 9. Capítulo 9 contém 57 versículos. Glórias ao Senhor Deus. Abimeleque vence a Gaal. Assim levantou-se de noite Abimeleque e todo o povo que com ele havia se puseram em emboscada contra Siquém em 4 grupos. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava parado à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantou das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: olha, desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhes disse: as sombras dos montes vêm por homens. Gaal, porém, tornou-se a falar: olha, desce a gente do meio da terra. E em tropa veio pelo caminho do carvalho de Meonenim. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63.
Josué com 24 capítulos. Capítulo 18, Josué capítulo 18. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Capítulo 18 contém 28 versículos. A herança de Benjamim. O Jordão delimitava o limite oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emek, Quezis, Bet-Arabás, Amarim, Betel, Avim, Pará e Ofra. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Contém 26 versículos. O bom soldado de Cristo. Por esse motivo, tudo porto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra, que já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, a oração 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, haja renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da Tua Santa Palavra, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus o Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos. É para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semear muitos e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Filemão com 1 capítulo. Glórias ao Senhor Deus, que contém um capítulo, contém 25 versículos, a intercessão de Paulo por Onésimo, pelo que ainda tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho também agora prisioneiro de Cristo Jesus, peço-te que meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, outrora ele te foi inútil, mas agora a ti é-me muito útil. Mando
de volta a ti, ele que é o meu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 13, Êxodo capítulo 38 é o livro para a sua meditação hoje. O 5 é o livro de Obadias. O 7, João capítulo 4. Você que mentalizou o 21, Colossenses capítulo 4. Você que mentalizou o 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Você que mentalizou o 4, 1 Crônicas capítulo 29. Você que mentalizou o 18, Marcos capítulo 2. Você que mentalizou o 22, Ruth capítulo 1. Você que mentalizou o 11. Você que mentalizou o 11 é no livro de Zacarias capítulo 8, a sua meditação. Você que mentalizou o 2, Provérbios capítulo 24. Você que mentalizou o 9, Salmos capítulo 39, você que mentalizou o 20, Levítico capítulo 21, o 16, Esther capítulo 8, o 19, Malaquias capítulo 3, glórias ao Senhor Deus. 14, 2 Crônicas capítulo 30, você que mentalizou o 8, Jeremias capítulo 35, você que mentalizou o 6, Neemias capítulo 7, você que mentalizou o 15, Juízes capítulo 9. Você que mentalizou o 12, Josué capítulo 18. Você que mentalizou o 10, 2 Timóteo capítulo 2. Você que mentalizou 1, Ageu capítulo 1. Você que mentalizou o 17. O livro é o livro de Filemão. E já eu vou repetir os números que foram sorteados. Mas antes eu irei apresentar uma de nossas denúncias para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção!
Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 13, Êxodo 32, os 5 Obadias, com o capítulo 7, João 4, 21, Colossenses 4, 3, 1 Tessalonicenses 4, o 4, 1 Crônicas 29, o 18, Marcos 2, o 22, Ruth 1, o 11, Zacarias 8, 2, Provérbios 24, 9, Salmos 39, o 20, Levítico 21, o 16, Esther 8, 19, Malaquias 3, o 14, 2 Crônicas 30, o 8, Jeremias 35, o 6, Neemias 7, o 15, Juízes 9, o 12, Josué 18, o 10, 2 Timóteo 2, o 1, Ageu 1, o 17, Filemão com o capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler para vocês um de nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para você receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Jesus ou Cristo, do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que é um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada,
que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome. Confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulos 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção, seja você também membro muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o nome para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja Tentações, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igreja Benditas para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco o aparelho recebe o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçado, Secretaria de Empregos e Trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também de Moçambique, da Dinamarca, da Itália, da Colômbia, do Japão, da Espanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossa live de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.